Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta videoaula, vamos estudar a seção 2 da parte 3 do Catecismo, lá no capítulo 2, abordando o artigo 9, que trata do 9º mandamento, não desejar a mulher do próximo, e o artigo 10º, bem como o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Orientamos então a leitura do texto base do Catecismo dos parágrafos 2514 ao 2533 para o 9º mandamento e dos parágrafos 2534 ao 2557 para o 10º mandamento. O 9º mandamento se refere à concupiscência da carne em pensamentos e nos desejos. O 10º mandamento é como que um complemento do 9º. Ele proíbe a cobiça dos bens dos outros, que é a causa de roubos, corrupção, fraudes, discórdias, brigas e até mesmo mortes. Mas o que significa a palavra concupiscência? No sentido etimológico, significa qualquer forma veemente do desejo humano. Ela é o desejo intenso por coisas carnais, que leva ao pecado, como, por exemplo, a ambição ou o desejo desmedido por bens materiais ou sensuais. A ganância pelo poder, pelo dinheiro, a cobiça. Ou até mesmo o anseio pelos prazeres sensuais, desejo sexual exagerado. O que sai do homem é o que o torna impuro. De fato, é do interior, é do coração do homem que saem as más intenções, os desregramentos, os furtos, homicídios e adultérios, as perversidades, as astúcias, a inveja, as injúrias, a vaidade e a insensatez. E essas sementes da concupiscência já existem em nós. Quando não a utilizarmos, é porque, pela graça de Deus, não estão florescendo. Satanás já semeou e tenta cultivá-los em nós. É do coração do homem que saem as más intenções que o tornam impuro. São sementes do mal que têm forças e querem florescer. Em determinado momento é a ganância, em outro é a inveja, ainda em outro é a impureza e assim por diante. O 9º mandamento não se dirige contra o desejo em si, mas contra os desejos desordenados. Encerrando a série sobre o Decálogo, o 10º mandamento ordena: não cobiçai as coisas alheias. Este proíbe ao cristão a cobiça dos bens alheios, sentimento que é a raiz do roubo e da fraude. Assim, ele proíbe a avidez e o desejo de uma apropriação desmedida dos bens terrenos. Proíbe também o desejo de cometer uma injustiça pela qual se prejudicaria o próximo em seus bens temporais. O 10º mandamento da lei de Deus exige banir a inveja do coração humano, pois esta pode levar às piores ações. E a inveja é o ciúme e a fúria de quem vê a prosperidade dos outros e deseja apoderar-se injustamente do que eles têm. Quem deseja mal aos outros peca gravemente. A inveja diminui à medida que a pessoa procura cada vez mais alegrar-se com as conquistas e os dons dos outros, quando ela crê na providência de Deus também para si e quando ela dirige o seu coração para a verdadeira riqueza, que consiste no fato de já participarmos em Deus pelo Espírito Santo.
Não desrespeita o mandamento quem deseja obter coisas que pertencem ao próximo, contanto que seja por meios justos. Ele nos ensina a viver desprendido dos bens materiais e a trabalhar com diligência para melhorar a nossa situação atual com o coração aberto às necessidades dos demais. A confiança em Deus, meus irmãos, acima de todas as coisas, foi pedida por Jesus aos seus discípulos. Isso para que tivessem um coração livre, pobre, desprendido das riquezas. Isso é o princípio do espírito da pobreza evangélica, pois é o abandono à providência de Deus que nos liberta da preocupação pelo amanhã, prepara-nos para a bem-aventurança dos pobres em espírito, porque deles já é o reino dos céus. Peça ao Senhor, meus irmãos, que fortaleça a sua vontade. Abra o seu coração para que o Divino Espírito Santo revele a você as concupiscências que pesam sobre você e faça essa oração. Convido a você, nesse momento, a fechar os seus olhos, a colocar a sua mão sobre o seu coração e pedir essa graça ao Senhor. Eu me decido por Ti, Senhor, por Teus caminhos e pelas Tuas leis. Eu me decido a não deixar que a concupiscência seja fecunda em mim. Dai-me, portanto, Senhor, força de vontade, dai-me a graça da decisão, e eu me decido a não pecar. Mesmo que eu sinta a força da concupiscência em mim, querendo me arrastar, eu não vou ceder. Eu sou terra boa e não posso produzir maus frutos. Não posso produzir pecado em minha vida. Só as sementes de Deus podem florescer em mim. Senhor Jesus, estou declarando hoje a sua vitória. Sei que cedi à tentação muitas vezes, por isso minha vontade se enfraqueceu. Peço, fortalece a minha vontade, dá-me a graça de não pecar. Senhor, eu me decido por Ti. Amém. Terminamos com esta videoaula este segundo módulo, onde estudamos a terceira parte do Catecismo da Igreja Católica com o tema A Vida em Cristo, baseada no Decálogo, apresentando o agir do cristão, as virtudes, as bem-aventuranças e os caminhos para chegar a ela. Tratamos também do agir reto e livre, com a ajuda da fé e da graça de Deus, ou seja, do agir que realiza o duplo mandamento da caridade, desdobrado nos 10 mandamentos de Deus. Como nos ensina o livro do Eclesiástico, capítulo 28, versículos do 7º ao 8º, assim nos diz a Sagrada Escritura: persevere nos mandamentos e não guardes rancor do teu próximo. Meu irmão, minha irmã, continue conosco nessa caminhada de fé e de formação. Não desanime, não seja um cristão medíocre na fé e no conhecimento da doutrina católica. Continuemos sempre firmes, com os olhos fixos em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.